Olha só que interessante, eu estou começando a entender essa parada de agrupamento. É exatamente isso, cara, cientista de dados. É assim que surgem as inovações, é assim que remédios e medicamentos são descobertos, é assim que cura para doenças são descobertas, beleza? Isso que eu falei para você não é novidade não, os cientistas pelo mundo estão loucamente fazendo esses tipos de teste, beleza? E agora você vai entender e aprender uma técnica simples, mas é uma técnica efetiva de como você poderia fazer isso aí, beleza? Vamos embora? Então, vamos lá, seja muito bem-vindo a mais um Ciência dos Dados na Prática. Beleza, seja muito bem-vindo. Eduardo, que massa! Qual vai ser o problema de negócio que a gente vai resolver hoje nesse Ciência dos Dados na Prática, cara? É o seguinte, nós precisamos fazer um agrupamento de veículos, de automóveis, por similaridade, beleza? Então pensa aí, uma concessionária tem lá centenas, milhares, dezenas de milhares de carros e ela precisa categorizar em três grupos distintos de carros. E aí você tem vários atributos. Você tem carro grande, carro pequeno, carro de quatro portas, carro de duas portas, carro gasolina, carro a álcool, carro a diesel, enfim. Existem vários atributos diferentes em cada um desses automóveis e a gente vai, dadas essas características, fazer agrupamento de automóveis. Beleza? Parece simples? Vamos embora, beleza? Por que a gente vai fazer isso, Eduardo? É o seguinte, a indústria concessionária precisa entender, dados os carros que ela possui, qual agrupamento vai trazer o maior ROI para ela. O que é maior ROI? É o maior retorno do investimento. Então, imagina, ela tem um dispêndio, um custo muito grande para manter uma quantidade de veículos e ela precisa entender qual é aquele agrupamento de veículos que faz com que ela tenha um retorno do investimento maior do que os outros, beleza? Porque a categorização mais simples que ela poderia fazer é exatamente essa que já existe fácil, a olho nu, como por exemplo, picape, não é carro pequeno, é carro sedã, não é carro pequenininho, é caminhão, é ônibus. Então, assim, dado os agrupamentos que já existem para ela, ela não consegue fazer esse agrupamento, ela não consegue só separar, carro pequeno vai me dar esse ROI, carro grande vai me dar esse ROI. Não, ela quer ir num estudo mais aprofundado ainda, que a olho nu a gente não consegue entender, mas por meio da matemática, por meio de agrupamento, por similaridade, a gente vai descobrir qual é o agrupamento que ela vai conseguir ter um ROI maior. Beleza, cara? Esse é o nosso problema de negócio hoje, tudo bem? Tudo bem, Eduardo, mas como é que a gente vai fazer essa parada, Eduardo? Me fala aí. Cara, a gente vai aplicar uma forma de aprendizagem, uma técnica de aprendizagem não supervisionada, beleza? Eduardo, beleza. O que é mesmo aprendizagem não supervisionada, Eduardo? Cara, aprendizagem não supervisionada é aquela forma na qual o algoritmo aprende somente com os dados de entrada. Ele não possui dados de saída, ele não possui target, ele não possui rótulo, beleza? Então, assim, não existem dados históricos para fazer uma categorização. Muito pelo contrário, ele vai fazer a categorização dados os dados que ele tem hoje, beleza? Entendeu, Eduardo? Entendi, mas não compreendi, beleza? Então, vamos embora. Vou te dar um exemplo que agora nunca mais você vai esquecer isso, beleza? Então, olha só, vou te dar um exemplo de aprendizagem supervisionada, beleza? Então, no último Ciência dos Dados, na prática, a gente fez lá uma previsão com vários algoritmos e a gente estava querendo prever o gênero, né? O que era homem, o que era mulher, beleza? Mas a gente estava tratando de aprendizagem supervisionada. Então, o que eu tinha? Eu tinha aqui os dados de entrada, as variáveis de entrada, que nesse caso era altura, peso, idade, mas eu já possuía a variável de saída, que era aqui, para isso aqui é uma pessoa só, essa linha é uma pessoa só. Então, essa pessoa que tinha 1,81, um peso de 80 quilos, a idade de 44 anos, nesse caso era homem. O que o algoritmo de aprendizagem supervisionada faz? Ele, dada a supervisão que ele já está tendo aqui, de saber se é homem ou se é mulher, ele vai fazer todos os cálculos dessas outras variáveis para, dadas essas variáveis, ele realmente prever se é um homem mesmo, beleza? Então, olha só, o que ele vai fazer na aprendizagem supervisionada? Ele vai olhar essas variáveis aqui e, como ele já tem a resposta se é homem ou se é mulher, ele vai fazer um grupamento no qual, ele vai fazer um cálculo no qual essa combinação vai ser homem ou
uma combinação diferente dessa vai ser mulher. Entendeu por que é supervisionado? Ele já sabe, ele tem dados históricos. Só que aí ele vai dar os cálculos, ele vai fazer a previsão, beleza? E como é que ele mede se acertou ou não? Medindo a previsão que ele fez com relação ao que é realmente. Nesse caso aqui, se ele preveu homem, beleza? E realmente o algoritmo, os dados aqui estão mostrando que é homem, então ele acertou, beleza? Se ele tivesse colocado mulher aqui, a gente sabe que essa linha é homem, então ele errou. Tudo bem? Isso é aprendizagem supervisionada. E o que é aprendizagem não supervisionada, Eduardo? Olha só, eu tenho as variáveis de entrada, beleza? Então, olha só, o nosso dataset vai ter lá milhas por galão ou quilômetros por litro, rotação por minuto, é outra variável lá do carro, arrancada, força da arrancada, beleza? E aí, não tem a variável de saída, tá vendo aqui, ó? A gente não tem a variável de saída. A gente quer exatamente isso, a gente quer criar um agrupamento de forma que esse agrupamento seja a nossa variável de saída. Então, coloquei aqui resumidamente para você. Ó. Depois que você treina o modelo, é que a gente vai ter essa variável de saída. A gente vai passar esses dados e aí ele vai combinar com todos os outros dados, todos os outros carros, e aí ele vai falar, esse carro pertence ao grupo 1, esse carro pertence ao grupo 2, esse carro pertence ao grupo 3. Beleza, cara, eu te falei que você ia entender essa parada? Beleza, e como que a gente vai fazer isso, Eduardo? Cara, a gente vai aplicar um algoritmo para aprendizagem não supervisionada, que é o K-means. O K-means ele trabalha com distâncias matemáticas, beleza? Então, existem vários tipos de cálculos de distância matemática, como a distância euclidiana, a distância Manhattan, e aí, nesse caso, a gente vai utilizar a distância euclidiana, beleza? O algoritmo K-means vai utilizar a distância euclidiana. Beleza pura? Então, simbora então, cara, simbora mão na massa, bora fazer? Então simbora pro Python com Spark, porque a gente vai fazer um trabalho como se a gente estivesse utilizando um banco de dados de bilhões ou trilhões de registros, beleza? Porque esse tipo de trabalho, ele tem uma performance incrível quando a gente trabalha com Big Data, beleza? Então, se eu não tivesse... Aqui a gente vai trabalhar com Python e com Spark. Se a gente não estivesse falando de Big Data, poderia somente trabalhar com Python. Mas se você tiver bilhões e trilhões de registros, imagine que o seu trabalho aí seja um trabalho da indústria farmacêutica. Beleza pura? Vou dar outro exemplo para ficar mais claro ainda para você. Imagina que esse trabalho seja um trabalho da indústria farmacêutica. E aí, o que acontece? A gente tem lá um tipo de medicamento, um antibiótico, beleza? Esse antibiótico, ele possui vários elementos químicos que, juntos, formam esse antibiótico, beleza? São vários elementos químicos, beleza? Tudo bem. Só que você possui vários outros remédios que possuem vários outros elementos químicos. O que você poderia testar? Descobrir se existe algum agrupamento de elementos químicos que pudesse trazer para você um outro tipo de medicamento parecido com esse antibiótico. Por que isso seria bom? Porque você poderia descobrir que esse novo remédio, ele tem custos muito menores do que aquele antibiótico que é o tradicional. Esse remédio ele tem uma escalabilidade muito maior, porque os elementos que compõem ele são mais baratos, são mais simples de se adquirir. Percebe esse exemplo? Você está agrupando remédios parecidos de acordo com seus elementos químicos. Então você poderia fazer essa comparação e descobrir outros remédios. Olha só que interessante, que sacada legal que você pode utilizar aí na indústria farmacêutica, beleza? Cara, vou te dar outro exemplo, que é um exemplo da nossa atualidade, como por exemplo aí o problema que a gente está vivendo da pandemia do Covid, beleza? Então, o que a gente poderia fazer? O Covid hoje já existem alguns remédios que ajudam a diminuir ali aqueles efeitos da pneumonia, aqueles efeitos mais crônicos, beleza? Então, esses remédios que já foram testados e que viram que esse remédio pode ter um efeito ali de amenizar ali os problemas da pneumonia e outras doenças e outras ocasiões respiratórias, e eles poderiam fazer um estudo de grupamento de outros medicamentos parecidos com esse, que teve um efeito positivo, e verificar se os elementos químicos que o compõem permitem fazer outros remédios parecidos com esse, com uma eficácia um pouco melhor, com um custo mais reduzido. Olha só que interessante, eu estou começando a entender essa parada de agrupamento. É exatamente isso, cara, cientista de dados. É assim que surgem as inovações, é assim que remédios e medicamentos são descobertos, é assim que cura para doenças são descobertas, beleza? Isso que eu falei para você não é novidade não, os cientistas pelo mundo estão loucamente fazendo esses tipos de teste, beleza? E agora você vai
entender e aprender uma técnica simples, mas é uma técnica efetiva de como você poderia fazer isso aí, beleza? Vamos embora? Beleza, então, estamos aqui no Jupyter Notebook, beleza? Estamos aqui no Jupyter Notebook. Tá aqui o nosso Jupyter, lembrando que esse Jupyter você vai conseguir, na descrição desse vídeo tem um link para você entrar no canal no Telegram, que é o canal onde eu disponibilizo todos os scripts e datasets aqui do Ciência dos Dados na Prática, beleza? Então vamos lá. Machine Learning com Big Data, em Big Data com Spark. Então nós vamos fazer Machine Learning utilizando ali aquele pacotinho que faz parte do framework do Apache Spark, que é o pacotinho chamado MLlib, responsável por nos disponibilizar funções para fazer Machine Learning, beleza? Então tá bom, a gente vai utilizar o MLlib, beleza? Cara, aprendizagem não supervisionada com K-means, e agora você nunca mais vai esquecer o que é aprendizagem supervisionada e não supervisionada, não é, Eduardo? Não é, caro cientista de dados? É, exatamente, beleza? Se liga aí, velho, olha só. Tem que utilizar o Java JDK 1.8, beleza? E o Apache Spark 2.4.2 para você utilizar esse script e produzir os mesmos resultados que eu, beleza? Lembrando que isso aqui é open source e os softwares, eles sofrem atualização assim, constantemente. Então, para que você consiga replicar e achar exatamente as mesmas funções que eu utilizei nesse programa, utilize as mesmas versões, beleza, cientista de dados? Então, vamos embora, tá aqui, Spark MLlib, clusterização com K-means. Cara, o que é esse K-means? Vamos fazer uma breve descrição aqui do algoritmo para você entender o que é, beleza? Como você já sabe, é um algoritmo não supervisionado, beleza? Ele faz agrupamento de dados por similaridade. Ele particiona os dados em um número K de clusters. E aí a gente lá embaixo, quando estiver executando esse agrupamento por similaridade, a gente vai definir qual é o valor desse K, que significa a quantidade de grupos que a gente quer, beleza? Sendo cada observação pertence apenas a um cluster, beleza? A clusterização é feita medindo a distância matemática entre cada um dos pontos, beleza? E ele agrupa ele de acordo com essas distâncias. E existem múltiplas medidas de distância que podem ser usadas, como a distância euclidiana, a distância Manhattan e a distância Minkowski, beleza? Então tá bom. Quais são as vantagens, Eduardo? Um algoritmo veloz e eficiente quando se tem muitas variáveis, tudo bem? Tem desvantagem também, Eduardo? Tem sim, cara. O valor de K, ele precisa ser conhecido. Você precisa pelo menos ter uma noção da quantidade de grupos que existem entre si, beleza? Você tem que ter uma noção para que você possa colocar aí uma quantidade que não seja irreal, tudo bem? E o valor inicial de K tem influência nos clusters criados, beleza? Cara, aplicação. Cara, você pode fazer um agrupamento preliminar antes de se aplicar técnicas de classificação. Como assim, Eduardo? Cara, depois da aplicação desse algoritmo, você pode aplicar a classificação dentro de outro estudo com algoritmos de aprendizagem supervisionada. Olha só que interessante, você primeiro faz a clusterização e, dado esse grupamento, você pode utilizar essa variável como entrada para fazer uma aprendizagem supervisionada, beleza? Você cria uma outra variável, beleza? A saída desse algoritmo é a entrada de outro algoritmo. Isso é massa, né? Interessante. E tem uma usabilidade muito grande, beleza? Cara, exemplos aqui, clusterização geográfica. Então, por exemplo, eu vi um trabalho muito bacana de um colega meu que era fazer a divisão do Brasil em regiões. Então, hoje a gente tem regiões tradicionais no país, né? Região Norte, região Sul, região Centro-Oeste, região Sudeste. Só que ele fez um agrupamento que era o seguinte, ele pegava as várias características, né? Aí são várias outras características lá das regiões, população, renda per capita, enfim, várias variáveis, e fez um agrupamento para fazer um outro tipo de divisão geográfica ali no país. Então, por exemplo, o Sudeste ele tinha um tamanho muito maior do que, por exemplo, o Sul ou o Centro-Oeste. Era interessante, cara. Como é que foi feito isso? Por meio do K-means, beleza? Então tá bom, cara. Olha só que interessante. Eu quero trazer esse exemplo prático de ciência dos dados na prática, mas eu já dei exemplos aí para a área da bioquímica, a área para outros exemplos aí da área de saúde. Cara, isso aqui tem uma aplicabilidade muito grande. Pensa aí no seu problema de negócio, pense em como você pode utilizar esse grupamento aí na sua situação, porque a mecânica vai ser a mesma. Beleza pura? Então tá bom. Cara, vamos lá. Primeira parte, vamos fazer a importação dos pacotes, né? Quais os pacotes aqui dentro do PySpark, Eduardo, do Python, a gente vai precisar utilizar para fazer o nosso trabalho? Cara, a gente vai importar o pacote matemático, que é o pacote para funções matemáticas, que a gente vai usar lá embaixo, você vai acompanhar. A gente vai importar o Pandas, e o Pandas a gente faz a manipulação de dados. A gente vai importar aqui o row do PySpark SQL, beleza? Uma caixinha do framework do Spark, que permite a gente fazer manipulação de dados por meio da SQL, beleza?
A gente vai importar o vectors, que a gente vai precisar criar vetores para alimentar o k-means, beleza? E a gente vai importar o próprio k-means para a gente usar o k-means e um pacote para criação de gráfico. Lá no final a gente vai fazer um gráfico com um grupamento, você vai visualizar por meio do Matplotlib, beleza? A gente está dando uma label, um alias que a gente chama, né? Um nome que é PLT, tudo bem? Então é só isso, vamos executar vamos fazer a importação desses pacotes. Beleza, e aí agora a gente vai criar um Spark Session. O que é um Spark Session? É uma sessão no Spark, que ela é usada quando se trabalha com data frames no Spark. A gente vai criar um objeto chamado SP Session, que é como se fosse ali a nossa conexão com o Spark, e a gente vai mostrar onde é que está o nosso master. A gente não está trabalhando num cluster de computadores, beleza? A gente está numa máquina local, e a gente vai criar essa sessão, beleza? Criada a sessão, agora a gente vai fazer a importação do nosso dataset, beleza? A gente está utilizando um CSV e aqui é que entra aquela outra parte que é o seguinte: se você está numa grande empresa, você vai precisar setar aí o seu banco de dados, seja ele Postgres, seja ele Hadoop, seja ele onde for, para você acessar essas informações, beleza? Aqui eu estou só fazendo a importação do arquivo, porque o arquivo ele está exatamente no mesmo local aqui no meu sistema operacional onde está esse Jupyter, beleza? Eu colei lá esse Jupyter Notebook e colei esse arquivo carros.csv. Então eu posso simplesmente chamar o arquivo aqui, tudo bem? Se eu tivesse dentro de algum outro local, eu ia colocar dados, ponto, barra, beleza? E aí seria lá o local dentro do servidor onde a sua empresa possui os dados. Tudo bem? Então, beleza. Executa, beleza. Cara, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer um pré-processamento dos dados. Lembra do fluxo de ciência de dados, o pipeline da ciência de dados? Primeiro qual é o problema de negócio que você quer resolver? Depois você precisa conhecer os dados, você precisa de ferramentas, a gente já está usando ferramenta Python com Spark, e a gente depois precisa fazer a manipulação dos dados, beleza? Para depois a gente entrar no processo de construção de máquinas preditivas, beleza pura? Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa que a gente vai fazer é retirar a primeira linha. Por quê? A primeira linha é o header do nosso banco de dados, tudo bem? Então o que a gente está fazendo nessa linha aqui? É simplesmente um pré-processamento para retirar a primeira linha, tudo bem? Vou executar e vou pegar esse dataset que a gente criou aqui em cima, né? Ó, a gente colocou o carros, e aí o que acontece? É uma coisa que eu esqueci de explicar que é até interessante. A gente tem lá o dado no formato CSV, só que o que acontece? Eu vou jogar dentro do Spark, e o Spark trabalha com outro tipo de dado. No caso, a gente vai estar trabalhando com RDDs. O que é RDD? É Resilient Distributed Dataset. É uma forma, é um tipo de dado que o Spark se utiliza para fazer a manipulação dos dados. Beleza? Entende dessa forma que vai ser sucesso. Então, eu importei os dados, tudo bem? Importei os dados e agora esses dados estão numa RDD que a gente chamou de carros RDD, tudo bem? Joguei em cache, beleza? Joguei em cache. O bom do Spark é isso aqui, a gente trabalha com os cálculos, tudo em memória, a gente não precisa ficar fazendo gravação no disco. E numa outra aula anterior de Spark, se você acompanha a ciência dos dados toda semana, você vai lembrar que dentro do framework de Big Data, que é o framework mais conhecido, que é o Hadoop, ele possui o Hadoop HDFS, que é o grande HDzão lá do Hadoop, e tem o Hadoop MapReduce, que é o carinha que vai fazer o processamento. Esse carinha, ele tem um pequeno problema que é o seguinte: ele faz o trabalho dele gravando em disco sempre. Ele faz o trabalho e grava em disco. Ele faz o trabalho e grava em disco. E isso, cara, dá um problema de muita performance. Principalmente na era de Big Data que a gente vive hoje. São muitos dados, precisa ser muita coisa processada. O que acontece? Os caras mesmo que desenvolveram o Hadoop se juntaram com outros caras fodão lá e fizeram uma outra ferramenta, um outro framework que faz o cálculo em memória, em vez de ficar gravando em disco toda hora. E isso dá uma performance incrível, beleza? Que é o Apache Spark. O Spark foi criado exatamente, nasceu nesse contexto, tá? Beleza? Então tá bom. Aí, o que acontece? A gente pegou o CSV, jogou para uma RDD no Spark, e agora a gente fez lá a contagem dele. A gente primeiro tirou a primeira linha, que é o header, e a gente fez um count aqui, que é para ver a quantidade de atributos que tem aqui, beleza? E lembrando, eu estou ensinando vocês a trabalhar com Big Data, e é lógico, eu estou com o meu notebook, não estou em um cluster de computador, portanto não tem base de dados gigantescas, mas
Se você estiver na sua empresa trabalhando com Big Data, você vai ver o poder do Spark em ação, tudo bem? Aqui o Count Day, um count com 197 carros, 197 registros, tudo bem? Beleza. Aqui a gente consegue visualizar aqui por meio dessa função take os 5 primeiros registros aqui, tudo bem? Então aqui ele é tipo o head que é usado para ver as primeiras linhas, aqui dentro do Spark a gente usa o take, beleza? Então tá lá o Subaru, gasolina, esse STD eu não sei o que é, tá lá 2 portas, um hatchback, tem o ano aqui, ó, 69, enfim, e outras medidas aqui. São atributos, são features que acompanham esse dataset, beleza? E que a gente vai utilizar elas para que a gente possa fazer o nosso agrupamento, beleza? Então tá bom. Cara, dado que a gente visualizou os dados, já fizemos um pré-tratamento ali de limpar a header, a gente precisa fazer mais trabalhos nesse banco de dados, beleza? Vou te dar um exemplo. A gente vai criar uma função para automatizar parte do pré-processamento dos dados, beleza? Então essa função serve para quê? Para automatizar um pedaço, um pré-processamento dos dados. A gente vai fazer conversão e vai limpar os dados, beleza? Vou passar linha a linha aqui, vai ficar fácil para você. A gente vai fazer uma separação, beleza? Nesse banco de dados a gente vai usar a vírgula para separar as colunas e aí a gente faz isso por meio dessa linha, tudo bem? O nosso algoritmo, ele precisa de números, beleza? Nosso algoritmo precisa de números, mas a gente tem atributos aqui que são atributos em texto. Como, por exemplo, aqui, portas. Portas do carro, doors, eu tenho aqui, ó, to, beleza? O algoritmo trabalha bem com número, então a gente vai fazer uma transformação aqui, é que nem o case win do SAS. Se você vai olhando no SAS, lá no curso de SAS Analytics Fundamentos, tem uma aula só de case win. Isso aqui nada mais é do que um case win. Estou colocando uma função que é o seguinte, ó, se o atributo 3 aqui, que é a porta lá, for igual a to, e aí 2 se for demais. Porque para mim eu só quero saber o seguinte, se tem 2 portas ou se tem mais, beleza? Eu estou colocando 2 variáveis só aqui dentro. Poderia colocar mais. Else 2 se fosse 2 portas, 3 se fosse 3 portas e 4 se fosse mais portas. Aqui eu só quero aquele carro que tem 2 portas e geralmente o carro tem 2 ou 4 portas. Beleza pura? Então isso aqui tá bom. Beleza, e o corpo é a mesma coisa. Se é sedã, vai ser 1, beleza? Se for sedã, eu quero 1. Se não for sedã, eu quero 0. Tudo bem? Simples assim. E aí, beleza, o que eu vou fazer depois? É aqui que eu vou usar aquele row que a gente importou lá em cima. Ó. O row, tá aqui, row, beleza? Pacote para manipulação de dados dentro do Spark. Nesse row, a gente vai fazer uma formatação aqui em alguns campos. Aqui, por exemplo, doors, eu vou colocar, ó, o doors vai ser esse novo doors aqui, beleza? Tá vendo aqui, ó, o doors vai ser esse novo doors que a gente criou uma nova coluna, beleza? O body, eu vou fazer a formatação, vou dizer que é float, eu estou formatando esses campos aqui para decimais, beleza? Esse float aqui é decimal. E vou fazer isso também com HP, que é cavalo de potência, né? Horsepower, RPM, rotações por minuto e por aí vai, beleza? Milhas por galão, million per gallon, beleza? Então tá aí. Beleza, esse é o tratamentozinho que a gente vai fazer por meio dessa função. Ó. Então vamos só criar a função para automatizar essa parada toda aqui. O nome dela vai ser Transform to Numeric, beleza? Então vou executar essa célula. Então está criada a função. Agora bora passar essa função para os nossos dados? Bora! Como é que a gente passa uma função para um RDD, Eduardo? A gente usa a função map, beleza? Então tá aqui um mapzinho. É o map reduce, beleza? É o próprio map do map reduce aqui. Tem a mesma aplicabilidade, tudo bem? Então, map. Map o quê? O que eu estou mapeando? Essa função, beleza? A função que eu acabei de criar aqui em cima, essa transform to numeric, beleza? E aí, em cima de quê? Do RDD2, que é esse RDD que a gente acabou de criar aqui em cima, RDD2, tudo bem? Dado que a gente passou isso aqui, a gente vai criar um novo RDD, porque as RDDs são imutáveis. É que nem tupla, lembra? A RDD é imutável. Cada RDD, ela é imutável. Então, a gente precisa criar uma nova RDD. E aí, eu vou fazer esse persist aqui, que é tipo cache, quando a gente passa os dados para a memória, beleza? E vou visualizar os 5 primeiros por meio desse take, beleza? Então, vamos embora. Então tá lá, as 5 primeiras linhas, tá lá bonitinho, lá o body, o doors, horsepower, milhas por galão, rotações por minuto, beleza pura? Tudo bonitinho, a float, tá vendo? A 31.0 e tal. Beleza, até aqui nosso pré-processamento de dados está massa, cara. Estamos conseguindo fazer tudo direitinho. Agora a gente vai transformar essa parada num data frame, beleza? Vamos transformar em data frame como? Chamando lá a função create data frame e aí eu jogo aqui dentro o RDD3 que a gente acabou de criar e vou dar um show para mostrar, beleza? Show, mostrar, tudo bem? Essa função é para mostrar o data frame que a gente está criando. Beleza, tá aqui criadinho o data frame, bonitinho, a tabelinha aqui dentro do Spark. Então tá lá a tabelinha
printadinha, printou somente as 20 primeiras linhas, tudo bem? Então, cara, a gente está pronto para a gente fazer o nosso trabalho. Bora só fazer um trabalhinho de sumarização, que é o seguinte, a gente vai sumarizar os dados e aí a gente vai fazer o seguinte. Aqui a gente vai calcular a média e o desvio padrão para que a gente possa lá na frente deixar os dados na mesma escala. Por que, Eduardo? Na mesma escala e centralizado. Porque o algoritmo K-means requer que os dados estejam dessa forma, na mesma escala e centralizado. Então lembra que eu sempre falo para você que cada algoritmo espera receber os dados de uma forma específica? O K-means espera receber os dados de forma centralizadas na mesma escala, beleza? Como que a gente vai fazer isso, cara? Olha só, eu transformei num data frame, não foi? Então, beleza. O que eu faço com o describe no data frame? Tira várias estatísticas, né? Então, por meio do describe, eu tiro desvio padrão, curtosa, simetria, média. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um describe. E aí, depois que eu fizer um describe, eu vou navegar por meio desse describe e vou pegar o que? A média e o desvio padrão somente. Como é que eu vou fazer isso, cara? Usando o iloc. Lembra que o iloc permite que eu faça na última aula a gente fez o loc e o iloc, né? São duas funções dentro do pandas. São formas fantásticas de se fazer manipulação de dados, porque você consegue caminhar ali pelo índice, beleza? E aí, o que eu estou dizendo aqui? Eu só quero buscar esse índice aqui. Esse índice, ele para mim é a média, e esse índice, ele é o desvio padrão, beleza? E aí eu pego, separo a média e separo o desvio padrão. Como é que eu sei disso, Eduardo? Você tem que conhecer o describe, beleza? Aproveita aí, entra, utiliza esse script e aprofunda essas ciências dos dados na prática aí, porque eu não tenho tempo de fazer tudo não, senão a aula vai ficar muito grande e chata, tudo bem? Então, beleza? Você faz a sua parte, pega essa parada aí e faz aí também, tá bom? Então, vamos lá. Criadas as médias e desvio padrão, eu vou criar duas variáveis do tipo broadcast. O que é broadcast, Eduardo? Que parada é essa? Cara, é simples. É quando você quer deixar esses valores disponível somente em leitura, read only. Você deixa esse valor em read only, para que ele fique disponível para todo o cluster Spark, beleza? Quando você transforma as variáveis em broadcast, você deixa isso somente em read-only, uma forma somente de leitura, para otimizar o cálculo, beleza? Você deixa isso na memória ali, para você depois fazer o cálculo utilizando essas variáveis, beleza? São variáveis de memória, tá bom? Se você é um usuário SAS avançado, lembra isso, você colocou essas variáveis em memória, para quê? Para lá embaixo você simplesmente chamar essas variáveis numa função, tudo bem? É só isso que a gente está fazendo, cara, não tem nada demais. E aí a gente vai, como que a gente faz isso? Chamando a função broadcast. Eu pego as médias que a gente criou aqui em cima e os desvios e jogo ela em broadcasts. Broadcast média e broadcast desvio, tudo bem? Já vai entender por que a gente fez isso, beleza? Olha só, a gente não precisa normalizar os dados. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai... Como é que normaliza, né? Existem funções que fazem isso. Então, por exemplo, se você pega alguns algoritmos prontos lá no scikit-learn, ou lá no Caret, ou no Caret lá no R, você já tem uma porrada de algoritmo que já deixa essa normalização de forma automatizada. Por que você está fazendo isso aqui então, Eduardo? Cara, para você aprender uma forma diferente de fazer esse negócio aqui que é muito interessante. Você, inclusive, vai estar treinando aí a sua programação, beleza? A gente vai fazer uma função, velho. Vai fazer uma função e olha só que interessante. O que a gente vai fazer nessa função? Nome, né? Vamos dar o nome da função, center and scale, ou seja, centraliza e escalona, né? E a gente vai colocar na mesma escala. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a variável global que a gente acabou de transformar aqui, a broadcast, que é a média, e o desvio padrão, beleza? E aí, cara, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar em um array a média e em outro array o desvio padrão. Por quê? Por que você vai fazer isso tudo em array, Eduardo? Porque a gente vai fazer um loop, a gente vai automatizar esse cálculo. Eu vou colocar um array vazio aqui para ele receber o resultado do cálculo que a gente vai fazer aqui embaixo, beleza? Então, ó, aqui eu estou criando a média com um array de valores, estou criando um array de valores da média, estou criando um array de valores do desvio padrão, estou criando um array vazio para receber o cálculo do loop que a gente vai fazer agora, beleza? Então, ó, para cada item na lista que a gente tiver, a gente vai fazer o seguinte: eu vou fazer um append nesse array que a gente está criando aqui e vou fazer o cálculo, que é o cálculo da padronização. Como é que é a padronização? Não é x menos a média dividido pelo desvio padrão? A gente está fazendo a normalização exatamente aqui, do mesmo jeito, só que numa forma de loop. A gente pegou aqui ó, o x menos a média dividido pelo desvio padrão, beleza? E aí, por que a gente usou o vector? Exatamente para que a gente possa pegar esse array e colocar ele no vetor denso, beleza? Olha só que interessante. Vou criar e agora eu vou passar essa função de
Poderia ser, isso aqui é uma função. Quando você abre lá uma função dentro do Careia ou do Scikit-learn, nada mais é do que uma forma de você automatizar o cálculo de alguma coisa. Então, isso aqui, imagina que tem um módulo .py lá do Python, que quando você chama esse módulo, quando você fala assim, agora eu quero padronizar, e existe uma função chamada padronizar. Só que, por trás dessa função padronizar, o que tem é exatamente esse cálculo que está aqui, beleza? É por isso que eu trago isso para você. Eu quero que você aprenda como é que é feito, beleza? Cientista de dados, vamos embora. Dado que a gente fez agora esse cálculo, a gente pode passar para os nossos dados, não pode, Eduardo? Pode. Agora a gente vai aplicar a função criada na célula acima, ó. Então eu vou pegar aqui a função CenterScale, e quando a gente vai aplicar uma função dentro do Spark, a gente chama quem, Eduardo? O map, beleza? Então tá lá o map. Vamos aplicar isso em cima da RDD Carros DF, né? Que é o nosso RDD que a gente acabou de criar aqui, ó, Carros DF. Tudo bem? Então, vamos aplicar isso aqui no nosso Carros DF. Lembrando que não pode deixar na mesma RDD, então a gente vai criar um RDD número 4, tudo bem? Beleza, tá aqui, cara, criado o nosso vetorzinho aqui pra gente jogar no K-means, beleza? Tá quase prontinho pra gente jogar no K-means aqui, ó. Então tá lá todos os dados aqui no nosso, num arrayzinho aqui, num vetor, tudo bem? Então tá bom, cara, dado que a gente fez isso, o que a gente precisa fazer? Cara, a gente vai fazer o seguinte, criar uma nova RDD, beleza? Para pegar as features por meio dessa linha aqui, e aí depois a gente vai criar um data frame em cima desse RDD que a gente acabou de criar. Para que a gente vai criar esse data frame, Eduardo? Para que a gente possa visualizar as features aqui, ó. Vou printar para você aqui, vou mostrar as 10 primeiras linhas e você vai ver as features aqui, que são exatamente os valores de entrada que a gente vai passar no algoritmo, tudo bem? Então tá lá as features separadinhas aqui, ó, para esse registro, para esse carro, né? Para esse carro, tá separadinho, porque o algoritmo vai receber features, beleza? Então tá bom. Como que a gente faz isso, Eduardo? Agora sim, agora entramos na modelagem, beleza? A galera, todo mundo, a maioria das pessoas, eu inclusive, a gente gosta muito do machine learning. Por quê? Porque a mágica acontece aqui, beleza? Mas todo outro trabalho de pré-processamento dos dados, que é 80, 90% do seu trabalho, todo esse trabalho é muito importante para que isso aconteça, tudo bem? Então tá bom, vamos criar o modelo. O modelo vai ser o K-means, beleza? E aí a gente vai jogar dentro do K-means, tá aqui o modelo, tá aqui o algoritmo, beleza? Tá aqui o algoritmo entre o K-means, abre e fecha parênteses, beleza? Dentro dele são os hiperparâmetros, beleza? Lembra do casinho, que é a quantidade de clusters que a gente quer? A gente vai dividir em 3 clusters, beleza? A gente quer 3 grupos de carros, tudo bem? Beleza, vou deixar o seed 1 para que você possa replicar os mesmos dados que eu, tudo bem? E aí, depois que eu faço isso, como é que eu treino o modelo? Eu pego o K-means e faço o fit, que é o treinamento, e coloco os dados aqui dentro. Que dados? O carros DF que a gente acabou de criar aqui, beleza? O data frame que a gente acabou de criar, carros DF. Então, executa essa célula. Tá aí criado e treinado o nosso algoritmo, beleza? Bora o nosso modelo, bora fazer previsão agora? Bora. Cara, cadê os dados aí? Outros não, a gente não tem outros dados, a gente vai usar os mesmos dados, por quê? Porque a gente quer exatamente categorizar os nossos dados. Então a gente criou o modelo, agora a gente vai pegar os próprios dados dos modelos e a gente vai fazer o treinamento para saber qual é a categorização que a gente quer. Beleza pura? Bora lá fazer previsão? Vambora. Beleza, tá lá. Então, ó, esse carro aqui, ele recebe 1. Esse carro aqui, ele está no grupo 1. Esse carro aqui, ele está no grupo 0. E assim sucessivamente a gente acabou de criar 3 grupos para cada um dos carros. E como que a gente fez essa mágica, Eduardo? A gente fez essa mágica chamada matemática, jogando vários valores lá dentro para que o algoritmo buscasse similaridade por meio do cálculo da distância entre todos os carros que a gente tem, beleza? Agora a gente vai fazer aqui uma engenharia reversa para que a gente possa colocar isso num gráfico e para que eu mostre isso aqui para você num gráfico, num Matplotlib, beleza pura? Então transformei esses dados aqui num objeto e agora eu vou criar um gráfico com os resultados dos clusters que foram criados. E aqui eu vou mostrar para você, por meio do Matplotlib, os 3 grupos de veículos que a gente criou, cara, beleza? Então tá lá, tá aí o nosso agrupamento. Vou dar uma maximizada na tela aqui para que você visualize legal aqui os 3 grupos que a gente acabou de criar. Então veja bem, a gente tem um grupo azulzinho claro, a gente tem um grupo roxinho aqui e a gente tem um grupo amarelinho. O que significa isso, Eduardo? São carros que possuem grupamentos de similaridade. Por que isso é importante? Porque depois o nosso tomador de decisão vai fazer um estudo para saber qual desses grupos ele obtém o maior retorno do investimento. E o que ele vai fazer? Que, cara, por meio desse grupamento, o
executivo da empresa, o diretor, ele vai focar os esforços dele no grupamento que ele vai fazer lá os cálculos para saber qual é aquele que tem o maior retorno do investimento. Fica mais fácil para ele. É muito mais fácil decidir numa parcela, em qual parcela ele vai focar o trabalho para que ele obtenha maior retorno, do que ele olhar todos os carros. Ele não tem muitas vezes condições de fazer um trabalho em cima somente de todos os carros. Ele quer otimizar o retorno do investimento, mas ele não tem braço para cuidar de todos os carros. O que ele vai fazer? É o 80-20, é o Pareto, né? Ele vai pegar aquele grupamento que traz o maior retorno para ele, beleza? E cara, isso se aplica para tudo. Lembra lá o exemplo do remédio? Olha só que interessante, a gente tem vários grupos aqui de medicamentos que são similares entre si, dados os seus elementos químicos que o compõem. Então, esses outros remédios que têm similaridade ali de composição, que tem similaridade seja por conta da composição química, seja por conta da sua aplicabilidade, seja por conta das doenças que eles combatem, eles têm similaridades e a gente pode fazer testes com outros medicamentos que não são usados para tratamento de outras doenças. Olha que massa isso, cara. Beleza? Interessante, né? Cara, que massa que você gostou, que bom que você ficou comigo aqui até agora. Não deixe de participar da nossa comunidade no Facebook, beleza? Lá estou sempre publicando novos vídeos para que você não perca nenhuma sacada, porque meu objetivo é transformar você num cientista de dados. E eu só vou ter sucesso nessa parada se eu conseguir ajudar você, beleza? Cara, para você pegar esse script, entra aqui nessa comunidade, beleza? No Telegram, e eu vou deixar lá o script, o dataset, para que você possa refazer essa parada aqui, tudo bem? E, cara, dá uma força lá no YouTube, clica lá no se inscrever lá, faz aquela coisa toda lá, assim, no sininho, aquele negócio todo, para que você possa me ajudar a levar essa mensagem para muito mais pessoas. Lembrando que o YouTube sabe muito bem quem gosta do meu conteúdo, e aí, cara, como ele sabe quem gosta do meu conteúdo, ele consegue indicar o meu conteúdo para essas pessoas, e ele só vai chegar nessas pessoas se você me ajudar a fazer parte disso tudo, beleza? Então, se inscreve aí, beleza? Aqui tem outros vídeos no nosso canal para que você possa aprender muito mais e se transformar num cientista de dados mais reconhecido e valorizado aí na sua empresa e no mercado de trabalho, beleza? Um forte abraço e a gente se vê no próximo Ciência dos Dados na Prática. Tchau, tchau.